Deus. Estamos aqui reunidos, pelo que eu estou vendo, já estamos aqui em 18 pessoas nesta live, nessa chamada. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Aleluia. Quem achou, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Quem mais achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos entrar na palavra. E a palavra diz, no título diz, a suprema excelência do amor. Versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, glórias a Deus, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, aleluia, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o amor deste é o maior. Aleluia. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, Jesus, eu quero te agradecer por tudo quanto, meu Pai, aleluia, o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor está fazendo, por tudo quanto o Senhor irá de fazer. E deixando bem claro que eu creio que meus irmãos não te adoramos pelaquilo que o Senhor faz, nós te adoramos pelaquilo que o Senhor é. Meu Pai, abre as portas da palavra. Jesus, abre o meu conhecimento. Jesus, fala aqui, meu Pai. Está cheio de coração, cheio de almas aqui, meu Deus. Meu Deus, abre a porta da ciência. Escancara com a porta da ciência, Jesus. E me toma aqui para falar segundo a tua palavra, segundo aquilo que verdadeiramente é o significado do que está escrito aqui. Jesus, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai. Aleluia, vem me dar um entendimento, meu Pai, profundo, meu Pai.
para que eu não venha pregar no raso, meu Pai, mas que eu venha, meu Deus, ser usado pelo Senhor, pelas tuas mãos e pelo teu poder supremo, para falar juntamente desses corações, meu Pai, o que o Senhor tem para falar. Assim eu te agradeço, o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Quantos estão me ouvindo, diga amém, Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Para se pregar o texto, nós temos que entender o contexto, né? Não adianta a gente pegar um versículo, né, isolá-lo para pregar. Nós temos que pregar o contexto, nós temos que entender o que está dizendo no contexto. Glórias a Deus. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que Corinto, né, era chamada ali a igreja de Corinto, né? A cidade de Corinto era uma importante cidade cosmopolita, localizada na província romana da Caia, né? A parte sul atual Grécia. É um grande istmo, aleluia, aproximadamente 80 quilômetros a oeste de Atenas. Por esse motivo, aleluia, ela estava situada junto a uma das principais rotas comerciais e possuía uma próspera economia. Glórias a Deus. Por esse motivo, grande número de marinheiros e mercadores de todas as nações afluía à cidade de Corinto. Durante o século I, ela foi uma das maiores cidades do Império Romano e no fim do século II, aleluia, se tornará uma das mais ricas do mundo. Corinto era um centro estratégico, aleluia, de influência para o evangelho, uma vez que os viajantes que ali houvessem poderiam levá-lo para todas as partes do mundo. A cidade de Corinto, no entanto, era uma das mais profanas dos tempos antigos. Nela havia abundância de imoralidade, negócios inescrupulosos, a prática pagãs. Dentre as dezenas de religiões pagãs praticadas na cidade, a mais conhecida era a adoração a Afrodite, deusa do amor e da beleza. O templo de Afrodite ficava sobre o ponto mais proeminente da cidade, uma colina chamada Acrocorinto, né? E alojava 1000 prostitutas do templo. Paulo conseguiu estabelecer uma igreja de Corinto durante os 18 meses da sua residência ali. Aproximadamente, né, dizem comentários, né, historiadores, que pelos anos aí de 52 a 53 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, aleluia, ele vivia e trabalhava fazendo tendas com, aleluia, 2 outros convertidos judeus, Áquila e Priscila, né, que vieram recentemente de Roma. Depois que Paulo deixou Corinto, um homem chamado Apolo serviu ali. Depois que Áquila e Priscila lhe explicaram completamente o evangelho, né, fizeram discípulos, ajudaram uns aos outros ali. 3 anos depois, em Éfeso, Paulo escreveu essa carta aos crentes de Corinto. O apóstolo recebeu um relato dos membros da casa de Cloé a respeito da má conduta de alguns indivíduos na igreja. Muitos dos membros converteram-se recentemente do paganismo e tinham dificuldades para romper com os hábitos de seus antigos modos de vida. Havia entre eles divisões tão profundas que alguns dos crentes estavam movendo ações judiciais contra outros e permitindo que juízes descrentes definissem as disputas. Então Paulo repreendeu a igreja por deixar de punir alguns de seus membros que eram culpados de imoralidade grave. Ele também lhes deu conselhos a respeito de alguns dos problemas comuns no casamento e os instruiu sobre o comportamento apropriado dos que não eram casados ainda. Além disso, Paulo discutiu a ingestão de alimentos oferecidos aos ídolos, o comportamento inadequado, aleluia, na ceia do Senhor, os dons espirituais, o comportamento nas congregações formais para adoração
e a ressurreição. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele veio, aleluia, a Corinto. Mas nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele temia muito a respeito de como seria recebido em Corinto, pois ele estava vindo de 3 cidades da Macedônia, onde foi severamente perseguido e ameaçado, ficando isolado em Atenas por um tempo, para logo após ir a Corinto. Chegando a Corinto, na segunda viagem missionária, Paulo sabia que enfrentaria mais desafios, né? No início da sua estada ali. Paulo percebeu um grande tumulto feito pelos judeus compatriotas daqueles lugares, pois eles pretendiam lixar, aleluia, o apóstolo Paulo. Glórias a Deus. E nós podemos ver que à noite, em uma visão, Jesus disse a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Por quê? Pois tenho muito povo nesta cidade. Nós podemos ver que apóstolo Paulo, ele temia muito a respeito de como seria recebido em Corinto. Por quê? Porque ali era forte a religiosidade daquele lugar, né? Onde tinham vários templos ali, glórias a Deus, muitos templos ali, glórias a Deus, e que são templos que são muitas vezes tinham pessoas ali cheios dos dons de Deus, eram cheios, aleluia, do poder de Deus, aleluia, eram cheios ali dos dons espirituais, profetizavam, falavam em mistério. Só que, aleluia, ao mesmo tempo estava faltando algo naquele povo. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, ele foi ali, glórias a Deus. E nós sabemos que ali em Coríntio eram realizados, né, glórias a Deus, os jogos de atletismo, uma competição que acontecia a cada 2 anos. Esse evento era conhecido, mais conhecido na época, aleluia, perdendo apenas para os Jogos Olímpicos de Atenas. Então, a cada 2 anos, havia ali, né, um atletismo naquele lugar ali. Glórias a Deus. E nós podemos ver, meus irmãos, que, aleluia, a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, entre o ano de 55 e 56 depois de Cristo, em Éfeso. Essa carta ela tinha como objetivo principal corrigir uma igreja afetada pela imaturidade, depravação, mundanismo e permissividade, tanto moral, espiritual, quanto doutrina. Após ficar em Corinto por 1 ano e meio, Paulo se dirigiu à cidade de Éfeso, onde soube das dificuldades, erros, dúvidas quanto à doutrina e o estilo de vida cristãos dos irmãos. A carta aos Coríntios está incluída entre as cartas missionárias do apóstolo Paulo. Paulo escreveu uma carta cujo conteúdo é desconhecido até os dias atuais, conhecida como a Carta Prévia. Foi a primeira carta do apóstolo Paulo, aleluia, glória ao Espírito Santo, uma carta qual muitos não conhecem e não estão sabendo até nos dias atuais, que a primeira carta que Paulo escreveu foi a Carta Prévia. Isso está registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 9. Glórias a Deus. Então, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, né, ele veio naquela igreja, né, para trazer para o povo de Deus o que estava faltando no meio deles. Ou seja, apóstolo Paulo, ele foi enviado para Corinto para colocar aquele povo no prumo, né? E nós vemos muitos problemas encontrados na igreja de Corinto, né? Divisões, culto ao homem, facções religiosas, perversões sexuais, né? Fornicação, incesto, adultério, mundanismo, o materialismo eram comuns e tolerados na igreja de Corinto. Membros da igreja processavam uns aos outros em tribunais seculares.
Uma facção promovia rebelião contra as autoridades apostólicas, sem contar que a carnalidade era mais valorizada ali naquele lugar. Sem contar que a carnalidade era mais valorizada do que a espiritualidade. Encontramos algumas polêmicas, por exemplo, carne sacrificada aos ídolos, o uso do véu, o menosprezo à ceia do Senhor, as adversidades no uso dos dons espirituais, a excelência do amor, aleluia, as profecias, as línguas e a ordem no culto, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Embora cheio de muitos problemas, o apóstolo Paulo acreditou que a igreja de Corinto poderia ser restaurada e transformada pelo poder do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer diversas, aleluia, de orientações e conselhos, aleluia, para aquela igreja, o qual ele vai falar: evite contendas entre vós, dê testemunho de sua fé dê testemunho de sua fé com a sua vida, fuja da prostituição, sejam humildes, não idolatrem o mundo, não sejam murmuradores, não se sintam perfeitos, não sejam egoístas, evitem as más companhias, sejam firmes e constantes. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Então, ele vai abordar aqui para a igreja: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Aleluia. Ainda, olha só, nota-se algo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, aleluia, ele está querendo dizer que eu falar em língua não é sinônimo de espiritualidade. Você está profetizando não é o sinônimo de espiritualidade. Você está ali, né, tá rodando, tá sapateando, tá se batendo, né? Não é um sinônimo de espiritualidade. Nós temos que ser, aleluia, maduros para com a obra de Deus. Nós temos que amadurecer para com a obra de Deus. E ele vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Entenda, nós sabemos que o sino, glórias a Deus, ele faz barulho, não é verdade? O sino, ele faz barulho, mas se você for olhar dentro dele, você não vai ver nada dentro do sino. Sabe o que ele está querendo dizer? Aleluia. Ele está querendo dizer para aquela igreja que era cheio de tudo, cheio de dons espirituais, mas era vazio do amor. Ele está dizendo assim, ó: ainda que a igreja pode se mover no barulho, mas se não tiver o amor, ela está vazia de Deus. Eita glória, será que tem glórias a Deus aí? Pode começar a glorificar que Deus, ele se faz presente em nosso meio. Sabe o que ele estava dizendo para a igreja de Corinto? Que era cheio de dom, era cheio disso, era cheio daquilo. Quando um profeta profetizava, os outros tinham que esperar para profetizar depois, de tantas pessoas que tinham dons ali naquele lugar. Mas ele está falando: ainda que uma igreja se mova de barulhos, se ela estiver, aleluia, aleluia, vazia do amor, ela está vazia de Deus. Ela pode fazer barulho, ela pode rodopiar, se bater, pular, lutar karatê dentro da igreja, como você está vendo aí muitos falsos profetas escandalizando com a obra de Deus, achando que a obra de Deus é brincadeira, né? Surgiu profeta de tudo que é tipo, lutando, karatê, judô, falando em língua, parecendo Goku, parecendo Naruto, né? Com as mesmas obras, as meninices como meninos. Glórias a Deus. Mas o Senhor vai falar: ainda que uma igreja faça barulho, mas se ela estiver faltando o principal, ela está vazia de mim. Glórias a Deus. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Igreja do Senhor, nota-se algo.
ainda que tivesse o dom de profecia. Olha só, ele vai dar diretrizes de tudo aquilo quanto a igreja de Corinto tinha. Só que estava faltando algo na igreja de Corinto. Nas igrejas atuais, hoje, na região do Capão Redondo, em todo lugar da Zona Sul, né, em todo lugar do Brasil, está faltando algo. Ainda que tivesse o dom de profecia, de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, entenda. Olha só, ainda que conhecesse todos os mistérios. Sabe o que é todos? É todos os mistérios. E toda a ciência. Ainda que você fosse formado, ainda que você estivesse lá em cima, glórias ao Espírito Santo de Deus, no auge do conhecimento, da sabedoria, como tem muitos aí que homens, né, que são sábios, né, tem um grande conhecimento dentro da palavra, dentro da ciência, mas ele está dizendo, ainda que você conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, entenda, meus irmãos, uma fé para transportar os montes. Glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Ainda que você tivesse fé, toda a fé, de maneira que transportasse os montes. Glória a Deus. Não é uma fé natural. Tem um monte de gente que tem fé, mas é uma fé natural. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. A natural é aquela, eu creio sim que Deus existe, eu creio. Mas a fé sobrenatural é aquela que move montanhas. É aquela que faz as coisas, aleluia, acontecer. Você creu, a sua fé, ela teve o poder, aleluia, de fazer com que aquilo deixasse de ser apenas um sonho, mas fez que tornasse realidade. Mas ele vai dizer, de modo que se tivesse toda a fé, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha só como ele estava colocando a igreja de Coríntios no prumo. Porque ele está relatando tudo quanto eles tinham de dons, só que estava faltando algo que era número 1, que era necessário. E você já vai entender, calma aí. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que ele está dizendo? Glórias ao Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Sabe o que ele está dizendo? Aleluia, glória ao Espírito Santo. O amor, muitas das vezes, ele não é questão de falar, não é falácia. O amor não é falácia. O amor, glória ao Espírito Santo de Deus, ele é o estilo de vida. Né? Um exemplo. O que eu estou pregando aqui, aleluia. Um exemplo, uma verdade. O que é a verdade? Aquilo que eu estou pregando? Não. Mas como assim, irmão? A palavra é mentirosa? Não, a palavra é verdadeira. Mas o que eu estou pregando não é a verdade é como eu vivo. É meu estilo de vida. A verdade é como eu me apresento. A verdade é como eu estou vivendo. E ele está falando que o amor não adianta distribuir toda a minha fortuna para o sustento do pobre. Sendo que ainda não tem amor no coração. Porque, aleluia, muitas das pessoas fazem no intuito de serem reconhecidos pelos homens. Foram reprovados por Deus. Já viram aquelas pessoas que vão dar sopa nesse frio aos moradores de rua, vão dar cobertor, vão dar comida, vão dar café da manhã e faz filmando, gravando a fim de serem vistos pelos homens? Foram reprovados por Deus. O amor não é isso. O amor é totalmente diferente. Deus ele falou o quê? O que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não saiba. É assim que Deus quer que nós façamos. E a igreja de Corinto não reunia essas condições, porque era tudo práticas contrárias à vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo estava colocando a igreja de Corinto em seu prumo. Olha só, em cada passagem, em cada versículo, ele estava colocando, ajeitando a igreja de Corinto, para que ela venha a se entender
que nem tudo era, aleluia, só dons, só profecias, só curandeirismo, nem tudo, aleluia, era falar em outras línguas, mas estava faltando uma essência, estava faltando algo que era muito mais importante ali para todos. Glórias ao Espírito Santo de Deus. E ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, agora ele vai dar diretrizes. Entenda. Agora ele vai começar a dar diretrizes. Versículo 4, capítulo 13 de Coríntios 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Agora ele vai começar a dar diretrizes para a igreja de Corinto e para nós nessa madrugada. Olha só. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor é sofredor, certo? Glórias a Deus. Aleluia. Lembramos bem o que Jesus tem feito por nós na cruz do Calvário. Sofreu por nós, por amor da nossa vida. E agora eu faço uma pergunta para todos vocês que estão aqui nessa madrugada. E aí? Você está disposto a sofrer com o teu irmão, pelo teu irmão? Você está disposto a chorar com quem chora? Vocês estão dispostos a chorar com aqueles que choram? Vocês estão dispostos a passar necessidade com aqueles que estão passando necessidade? O amor é sofredor. E aí? O amor é sofredor. Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário. Não reclamou. Não xingou. Era injuriado e não injuriava. Aleluia. Por quê? O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. Entenda. Glória ao Espírito Santo. Enquanto Estevão era invejado por reunir 4 dons, aleluia, extraordinário, por ser, aleluia, o homem que se destacava ali, na época, aleluia, de Saulo, aleluia, era um homem que destacava ali, glórias ao Espírito Santo, que muitos não suportavam com o Espírito com que falava, que muitos não suportavam pelos dons que usava. Estevão, entenda, Estevão era cheio de 4 coisas, era cheio de fé, era cheio de poder, era cheio de visão, e era cheio de sabedoria. E o povo não podia com Estevão. E o que aconteceu? Quando apredejavam Estevão, ele estava, olha só, o amor é sofredor. Enquanto estão apredejando Estevão, aleluia, enquanto estavam invejando Estevão, o que Estevão fez? Olhou para o céu, viu o céu aberto, viu Jesus à destra do seu Pai e falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles fazem. O amor é sofredor. O amor não é invejoso. E o que estava acontecendo? Estevão não invejou, pelo contrário, estava sendo invejado. Estava sendo invejado, sofreu e por amor olhou para o Pai e disse: Pai, eis que já estou indo, mas meu Pai, não impute nele esse pecado, eles não sabem o que eles fazem. Entenda. O amor é sofredor. O amor não é invejoso. Glórias a Deus. Aleluia. O amor não trata com leviandade, não se soberbece. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Entenda. O amor, ele tem que ser puro e tem que ser completo. O amor, aleluia, ele tem que ser sim ou não. O amor ele não tem como ser meio termo. Eu amo, mas eu não sei se eu posso amar. Eu tô na dúvida. Eu amo, mas qualquer hora eu posso deixar de não amar. Não. O amor ele tem que ser total. Tem que ser na totalidade da caridade. Tem que ser na totalidade da caridade do amor perfeito. Ele tem que ser, aleluia, um amor, aleluia, que outra hora nós temos que pedir para o Pai, que se vier de nós, aleluia, não vier um amor conforme a vontade dele. Nós temos que ter um amor, aleluia, totalmente diferente do que aquilo que nós guardamos no nosso coração. Nós temos que pedir para Deus, aleluia, sabedoria para lidar, aleluia, com o nosso próximo. Glória ao Espírito Santo de Deus.
Aleluia. O amor não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Glória a Deus. Entenda. Por amor da palavra, por amor de Jesus, por amor do nosso próximo, por amor das almas, por amor da igreja, por amor da nossa família. Aleluia. Por amor à obra. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos buscar os nossos próprios interesses pelo amor. Um exemplo. Tem muitas pessoas, glórias ao Espírito Santo de Deus, usando, glória ao Espírito Santo de Deus, o nome de Jesus, usando, do nome de Jesus, dizendo por amor. Mas quantos estão buscando seus próprios interesses? Entenda. Usando da presença do Pai no amor de Jesus. É só que, enfim, Deus está contemplando que estão buscando nos seus próprios interesses. Pegou? Não pegou? Aleluia, glória ao Espírito Santo da verdade. Aleluia. O amor não se irrita e não suspeita mal. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus na cruz do Calvário. Eu vou basear em Jesus, que é o homem perfeito. Não vou basear no homem, não. Vou basear em Jesus. Jesus na cruz do Calvário. Ele se irritou? Foi cuspido, traído, difamado, caluniado, zombado, açoitado, foi passado para trás, enganado. Ninguém poderia enganar Jesus, mas as obras que fizeram com ele foram engano. Que muitos estavam ali para dizer que seguiam, que gostavam de Jesus. No final, apedrejaram. No final, açoitaram. No final, solta quem? Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás. Glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus, com tudo isso, não se irritou. Jesus passou o que passou. Estava ali com seu povo, o seguindo. O povo estava ali seguindo Jesus. Contudo, sofreu calado e não se irritou. O amor não suspeita mal. Entenda. O amor não suspeita mal. E o que você quer dizer com essa palavra? Ah, glórias a Deus. Eu vou ilustrar. Sente aqui, irmão Everton. Eu vou ilustrar. O amor não suspeita mal. Glórias a Deus. É uma pessoa que chega assim, glórias a Deus, fala: irmão Vinícius, você não está sabendo. Irmão Vinícius, eu acho que o irmão Everton está no boteco ali enchendo a cara. Eu tô tendo quase a certeza que o irmão Everton ele está indo pro bar encher a cara. Eu tô tendo quase essa certeza. Não, mas eu vou falar para ele, não, eu não creio que o irmão Everton está enchendo a cara. Eu creio que neste momento ele está na live e está glorificando o nome de Jesus. Eu não posso suspeitar mal do meu irmão. Ah, eu acho que está em fornicação. Você já está suspeitando mal. O amor não suspeita mal. Ah, eu acho que está em pecado. O amor não suspeita mal. Eu acho que está com inveja. Eu acho que está com o pé atrás. Eu acho que está ali, está caído. Eu acho que está ali, está batendo língua. Acho que está ali, está queixando demais. O amor não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aleluia. O amor, ele não pode pender com aquilo que é injusto, mas tem que
folgar com aquilo que é verdade. Entenda, quando Jesus falou, na verdade vos digo. Entenda. Jesus estava falando sobre duas coisas. Ele estava trazendo dois exemplos. O primeiro, na verdade, ele estava falando sobre a sua própria pessoa. O segundo, ele estava falando do seu estilo de vida. O primeiro, na verdade, ele estava falando da sua própria pessoa. O segundo, na verdade, ele estava falando do seu estilo de vida. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava baseando nele mesmo. Por quê? Porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele falou, na verdade vos digo. Na verdade, sobre eu sou a verdade. Segunda, na verdade, sobre o que eu vivo, o que eu vivo é a verdade também. Por isso ele falou, na verdade vos digo. E o amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Folga com a verdade. Olha, Jesus folgou com a verdade. Acabou com tudo, só essas palavras já resumiu. Jesus, ele acabou resumindo. Vamos passar mais um pouquinho aqui. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. O amor nunca falha. Entenda, glórias a Deus. O que aconteceu com Moisés? Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Havia uma promessa para Moisés de uma terra prometida. O amor não falha. Havia uma promessa para Moisés de uma terra prometida. Entenda. Só que devido às obras de Moisés, o que Deus falou? Moisés, vem aqui rapidinho. Sobe aqui nesse monte aqui. Faz favor, sobe aqui nesse monte. Agora olha para aquela cidade ali. Tá vendo ela? Bom, pode apreciá-la. Aleluia. Pois o teu povo vai entrar e você não vai. O amor falhou? Não. Quem rompeu o vínculo da perfeição foi Moisés. E o amor não falhou, porque Moisés não entrou, mas a sua descendência, ela passou para dentro. Glórias a Deus. O amor nunca falha. Um exemplo. O amor nunca falha. Se Deus deu a promessa, ele vai cumprir. Mas muitos dos homens não chegarão a essa promessa por romper o vínculo da perfeição. Por romper, aleluia, pelos seus maus atos, seus hábitos, por seu testemunho, pelo seu estilo de vida, acaba você rompendo, glórias a Deus, o vínculo da perfeição. E quem é perfeito? Alguém pode me responder aqui, por favor? Quem é perfeito? Alguém poderia abrir o áudio e dizer? Alguém que acha que alguém aqui é perfeito? Ninguém? Glórias a Deus. Os irmãos não sabem? Alguém? Vocês não conhecem ninguém que é perfeito? Perfeito é só Jesus, irmão. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus era Deus, né? Deus, ele é perfeito. Por isso que diz que o vínculo, que o amor é o vínculo da perfeição. Por isso nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. Rompeu o vínculo? Eita Jesus,
Que vínculo? Que perfeição? Deus, nós estamos vinculados a Ele. Somos membros de um só corpo, qual Ele é o cabeça, é o supremo cabeça deste corpo. Um corpo místico, um corpo, aleluia, qual nós temos a oportunidade e somos membros desse corpo. Eu não sei se eu sou uma unha, eu não sei se eu sou um dedo, eu não sei se eu sou um nariz nesse corpo, mas eu sei que eu faço parte dele. E por falta da minha atitude, uma atitude qual Deus quer que nós exerçamos, é capaz de a gente vir romper, aleluia, o vínculo da perfeição, o vínculo com Ele que é perfeito. Entenda, rompendo o vínculo da perfeição, a gente vamos pagar, aleluia, aleluia, com a justiça divina, com a justiça que há de vir sobre nós. Nós fazendo, pecando, errando, caindo, tropeçando e não querendo, aleluia, se acertar em tempo, nós vamos acabar rompendo o vínculo da perfeição. Rompendo o vínculo da perfeição, vai acontecer como aconteceu com Moisés. Davi era o homem que, segundo o coração de Deus, entenda, cheio de dons, cheio cheio de dons extraordinários. Mas o que aconteceu? Através do adultério, da prostituição e do homicídio, ele rompeu o vínculo da perfeição. Glórias a Deus. E ao que está baseado aqui no que está aqui, o apóstolo Paulo está pregando aqui para o povo de Corinto. Eu já vou terminar, meus irmãos. Tá entendendo? É o que o apóstolo estava pregando aqui. Não adianta eu falar em língua, não adianta eu profetizar, não adianta eu orar pelos dons, não adianta pessoas serem curadas, não adianta eu rodopiar, não adianta eu me bater, não adianta eu lutar karatê dentro das igrejas, dentro de um monte, não adianta, aleluia, oh, glória ao Espírito Santo de Deus, eu falar em variedade de língua, não adianta operar milagres extraordinários, sendo que está faltando algo que é essencial dentro de mim, que é o amor. E Deus é amor. E ele está falando aqui para o povo aqui. Estes versículos deixam claro que o dom de língua ainda existe hoje, claro. A expressão quando vier que é perfeito refere-se à revelação registrada nas Escrituras. Mesmo estando concluída, a revelação é sempre confirmada pelos preciosos dons do Espírito. Por exemplo, línguas, profecias, conhecimentos, os quais sempre foram dados para corroborar a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Glória ao Espírito Santo de Deus. E para os dias atuais, para nossas igrejas, o apóstolo Paulo estava colocando a igreja de Corinto, que era uma igreja que se prostituía, era uma igreja totalmente religiosa, era uma igreja cheia dos dons, era uma igreja que tinha os dons extraordinários, era uma igreja que tinha, aleluia, dom de maravilha, tinha os seus templos, tinha muitos profetas, muitos que profetizavam, mas estava faltando algo que é o essencial, estava faltando algo que era número 1. Entenda, na lei de Moisés, nos mandamentos de Moisés, o que aconteceu? Eram 10 mandamentos e outros 600. Deus falou, opa, peraí, calma aí. Vamos resumir isso aqui tudo agora. Ele pegou tudo e fez o quê? Aleluia, juntou os 10 com 600 e falou assim, ó, aleluia, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor. Ele resumiu tudo. Os 10 mandamentos de Moisés, com as 600 diretrizes, com os 600 mandamentos também ali. Resumiu tudo em 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas. O amor. O amor é o carro-chefe que rege todos os demais princípios, o qual Deus estabeleceu aqui. O amor é o vínculo da perfeição.
É o vínculo. O amor é aquilo que faz eu, você, o irmão Abraão, o irmão Reinaldo, a irmã Raquel, a irmã Thaís, a irmã Rosilene, a irmã Aleluia, aleluia, glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, a nossa irmã Fábio, a nossa irmã Lenice, a nossa irmã Viviane. O amor é o vínculo que nos liga diretamente a Deus. Perdeu o amor, rompeu o vínculo. Não amou? Entenda. Amar não é falácia. Porque eu amo Jesus, eu amo essa igreja, eu amo minha irmã, eu amo essa obra, eu amo fazer isso, eu amo ajudar o próximo, eu amo ir ali, eu amo ir aqui, eu amo fazer isso, fazer aquilo. O amor não é falácia, o amor é atitude. Entenda, o amor é ação. Entenda, Jesus, o maior eu te amo da história, foi dito em uma cruz em silêncio. Tudo isso para nos provar que o verdadeiro amor, ele não é vivido, mas ele é falado. Ele não é falado, mas ele é vivido. Me perdoa. Eita Jesus, o maior eu te amo da história foi vivido em uma cruz em silêncio para nos provar que o verdadeiro amor, ele é vivido e não falado. Já estou terminando. E nos dias de hoje, o que você pode trazer para essa meditação, irmão Vinícius, para os dias atuais? Né? Porque ali era o povo de Corinto, né? Eu tenho a te dizer que a mesma igreja que era em Corinto tem hoje. Quando você vê aí com milhares e dezenas de milhares de pessoas com dons extraordinários, mas está faltando amor. Tem dom, profetiza, mas está contra regente dentro do grupo. Tem dom, profetiza, mas está em adultério, perdeu o amor. Tem dom, profetiza, cura, fala em outras línguas, mas está faltando segurar na mão daquele varão. Fala, ô varão, me perdoa. E aí, do que vale? Não vale nada. Rompeu o vínculo da perfeição. Nos dias de hoje, nos deparamos a situações idênticas às cidades de Corinto. Igrejas divididas pela religiosidade, homens buscando a glória de Deus para si mesmo, a permissividade dentro das igrejas, grupo de pessoas materialistas e facções que não respeitam a hierarquia, aleluia, igrejas sem disciplina, pastores que procuram agradar mais os homens do que agradar a Deus, falsos profetas que transformam a verdade de Deus em mentira, o orgulho e o egoísmo de líderes vazios de Deus e cristão vivendo de aparência, desprezo, irreverência dos cristãos à palavra de Deus e a falta de amor em nosso próprio meio. O apóstolo Paulo nos ensinou sobre o que devemos fazer para combater a mentira e a hipocrisia nos dias atuais. Além disso, o mais importante de todos, os conselhos está registrado em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Portanto, é necessário vivermos o evangelho da verdade. Assim, as pessoas ao nosso redor serão as testemunhas do nosso modo de vida e poderão ser contagiadas pela presença do Espírito Santo que há em nós e pela paz que só Jesus Cristo dá. Encontramos nessa carta de Coríntios, sabe o que nós podemos encontrar nessa carta de Coríntios? Milhares, dezenas de problemas. Polêmicas, conflito entre irmãos. Aprendemos nessa carta, nessa mensagem do apóstolo Paulo, né? Mesmo na situação precária vivida pelos irmãos da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo jamais parou de interceder por eles. Por quê? Além de amá-los, Paulo ouviu do próprio Jesus que tinha grande povo naquela cidade. Jesus ele falou: ei, Paulo, abre a tua boca, fale. Paulo, eita, glórias a Deus. Não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E dentro da igreja nós estamos vendo isso? E aí? Nós estamos vendo, o amor não suspeita mal. Se for um dia para mim entrar dentro da igreja e ver, por mais que aquela irmã parece que ela chupou 10 limão e tá com aquela cara feia, aleluia, eu não vou ficar reparando nela, não vou ficar suspeitando mal dela. O amor não suspeita mal, o amor
ora, o amor age, o amor tem atitude. Né? Embora nós estamos vivendo uma sociedade que pratica e compactua com idolatria, prostituição, permissividade, ainda existem homens e mulheres de Deus que não se rendem aos pecados. A nossa fidelidade a Deus nos torna discípulos de um Deus único, eterno e verdadeiro. Aleluia. Até aqui o Senhor falou. Aleluia. E o amor é aquele que Deus fez e nos provou. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor. O amor é o carro-chefe que rege todos os demais princípios, o qual Deus estabeleceu para que a gente venha aprender dele. Não que só a gente venha aprender, mas que a gente venha praticar, viver, e não somente falar, mas que a gente venha viver conforme ele quer. Glórias ao Espírito Santo de Deus. E Deus me fez entender, sabe o quê? Aleluia. Que não adianta. Aleluia. Deus me fez entender por esse dia, meus irmãos. Aleluia. Tem hora que Deus brada mesmo. Por quê? Porque Deus tem todas as suas formas de usar, de trabalhar. Tem vezes que Deus brada e a pessoa não está lá, ainda está fria. O coração continua duro. Mas Deus me fez entender o quê? Aleluia, glória ao Espírito Santo. Que nós não devemos mais, aleluia, chegar, aleluia. Se arrependei-vos, raça de víbora. Se arrependei-vos agora. A glória em nome de Jesus, irmão Everton. Se arrependa, senão você vai para o inferno. Não, mas nós devemos falar, irmão Everton. Se converta, irmão Everton, senão você vai romper o vínculo da perfeição, e rompendo o vínculo da perfeição, virá sobre ti o juízo, irmão Everton. Se converta, irmão Everton. E o que acontece quando nós agimos assim? O Espírito Santo entra e aquebranta o coração daquela pessoa. Através do amor. Amém? Quando você recebe essa palavra, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Sua irmã Thaís recebe essa palavra? Amém, Jesus. Amém, Jesus. E minha mãe também, mas eu não queria que também casasse. Amém, glória a Deus. Por que você acha? Glória a Deus. Amém, Amém. Amém, Jesus. Amém.